Olá, é um prazer revê-los. Hoje vamos falar sobre crises convulsivas. Como você pode ajudar? As crises convulsivas são bastante comuns. Elas atingem geralmente crianças e são caracterizadas por um distúrbio neurológico. Também elas são bastante frequentes na adolescência. Podemos perceber que essas crises convulsivas acontecem em qualquer lugar, na escola, em casa, às vezes quando estamos dormindo ou quando estamos acordando. Na verdade, elas não possuem um padrão específico para acontecer. Mas nós temos que ver que uma crise convulsiva isolada não caracteriza uma epilepsia. Para que a gente realmente perceba um quadro de epilepsia, nós teríamos que ter mais de uma crise num período de tempo pequeno. Nós teríamos que ter o registro de mais de uma crise num período pequeno. A Associação Brasileira de Epilepsia define epilepsia como uma desordem crônica do cérebro, que possui características específicas, que podem ser observadas pelo eletroencefalograma. Então, essas características, elas atingem áreas variadas do cérebro e se caracterizam por uma descarga excessiva neuronal, né? Então, durante as sinapses, há uma descarga exagerada de neuroquímica. Essa descarga, ela traz para o sujeito características específicas como alterações psíquicas, motoras, sensitivas, sensoriais, que se manifestam e é isso, basicamente, que caracteriza uma crise. O que a gente precisa saber? Que uma pessoa que tem epilepsia, necessariamente, não precisa ter uma patologia associada. A maioria, mais de 50% das pessoas que têm epilepsia, têm uma vida normal, inteligência normal, capacidade para desenvolver qualquer tipo de tarefa normal. Então, a vida da pessoa se organiza muito bem quando as crises estão controladas. Às vezes, as crises convulsivas podem estar associadas a algum outro tipo de patologia, como talvez uma deficiência. Mas, como a gente já disse, a maioria das pessoas que têm a epilepsia não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de alteração, vamos dizer, psíquica no cérebro. Também seria importante a gente entender que uma crise isolada, como a gente já disse, não caracteriza a epilepsia. Para a gente dizer que alguém tem epilepsia, ela precisa ter tido durante algum período da vida, ou na infância ou na adolescência, a manifestação dessas crises sem um motivo aparente que a gente possa estar controlando. Hoje nós sabemos que nós temos causas para as crises convulsivas, independente dela ser uma epilepsia ou não. Vamos ver. Nós poderíamos considerar uma alteração como febre alta, infecção, batidas de cabeça, envenenamento e excessos de medicamentos, dentre outras, é claro. Mas um estado febril em uma criança muito elevado, que a mãe demore para controlar ou o médico demore para controlar essa febre, pode desencadear na criança uma crise epilética, uma crise convulsiva. E necessariamente a gente não estaria associando esse fato isolado a uma crise epilética. Para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial em relação à crise convulsiva, é muito importante nós realizarmos uma anamnese bem feita, que seria um relato da história do indivíduo em detalhes. Ou seja, observar a história da família que essa criança ou esse adolescente está inserido, se alguém na família já teve algum caso como esse, que grau de parentesco essa pessoa tinha. Então, quanto mais próximo, é mais possível que essa crise realmente seja semelhante a desse parente que ela tenha. Além disso, nessa anamnese, a gente teria que considerar dados sobre o período pré-natal, durante a gravidez da mãe, o momento do parto, as condições do nascimento da criança, Apgar. Todos são fatores que podem ter influenciado na instalação das crises convulsivas e até em um quadro de epilepsia. Se nós entendermos que esse conjunto de fatores é extremamente significativo, todo o desenvolvimento logo que a criança nasce, ou seja, o desenvolvimento psicomotor da criança também precisa ser acompanhado. Com que idade ela sentou, segurou a cabeça, engatinhou, andou. São fatores que podem nos mostrar que talvez essa criança ao longo da vida já estivesse apresentando algum tipo de alteração.
Também precisamos considerar o que a gente chama de história mórbida. Depois que a criança nasce, quais seriam os tipos de intercorrência que ela foi acometida? Por exemplo, se ela teve uma meningite, que isso também poderia lesar alguma área do cérebro, se ela teve algum tipo de internamento por funções variadas, se ela tomou um excesso de medicação, várias condições que o ambiente pode estar provocando nessa criança, às vezes até patologias virais adquiridas, podem estar desencadeando um quadro epilético ou crises convulsivas isoladas. Para isso, esse acompanhamento longitudinal da história da criança é fundamental. Então, se a gente desconfia que algum desses fatores pode estar gerando a crise que a criança está apresentando, nós precisaríamos fazer exames complementares, tanto o eletroencefalogramas como exames de sangue, exames gerais clínicos, para que a gente pudesse estar realmente diagnosticando as possíveis causas e a partir daí tentarmos fazer um controle. Quando a gente pensa em epilepsia e em crises convulsivas, às vezes a gente pensa num estado muito grave de desenvolvimento da criança. Da hora da crise ser uma coisa muito comprometida. Mas hoje nós temos um estudo bastante aprofundado em relação a características dessas crises e aos tipos dela. Nós vamos falar rapidamente de alguns deles para que a gente, no contexto escolar, possa não só estar identificando, como saber como lidar com eles. A classificação das crises epiléticas podem ser feitas em dois grupos, as parciais e as generalizadas. Quando a gente pensa nas crises parciais, nós teríamos dois subgrupos importantes, as parciais simples e as parciais complexas. A diferença entre esses dois modelos estaria no estado de consciência que o sujeito tem. Quando a gente fala em crise parcial, nós estamos dizendo que apenas uma parte do cérebro, um hemisfério ou uma região específica está sendo responsável por essa manifestação, ou seja, nessa pequena área do cérebro está havendo uma descarga químico-elétrica mais acentuada, então não comprometendo todo o organismo do sujeito. Então as manifestações que a criança, o adolescente e o adulto mostram são discretas e que a gente precisaria estar percebendo ou ouvindo o relato deles para que a gente pudesse estar observando. Então, sintetizando, nas crises parciais simples, não há um comprometimento da consciência. O sujeito lembra do que sentiu e do que viu. Então, nesses casos, a pessoa avista luzes, brilhos, ou então ele sente cheiro de coisas, às vezes cheiro de queimado, cheiro de frutas. E também há relato de sujeitos que escutam sons como sinos, músicas. Logo em seguida que ele tem essa sensação, ele tem consciência disso e em seguida tem efeitos normais, porque há uma descarga no cérebro, então um cansaço, às vezes até uma sonolência. E por estar consciente, ele relata sobre isso. Nas crises parciais complexas, há um comprometimento da consciência. Então é como se tivesse um pequeno momento de ausência que a gente nota a alteração do comportamento do sujeito e quando você pergunta o que aconteceu, ele diz aconteceu alguma coisa. Então não há uma noção propriamente dita do que ele esteja sentindo. Quando a gente pensa em crises generalizadas, nós já temos um outro quadro muito mais amplo de características das síndromes. Mas o que a gente tem que entender quando a gente fala em generalizada, que os dois hemisférios cerebrais ficam atingidos. Então, nessas crises, há um comprometimento geral do organismo. Às vezes, com muita frequência, a queda da pessoa no chão. A gente precisa entender que na hora que essa crise vai acontecer, ela não é programada, o sujeito não consegue nem ter uma noção do que vai lhe acontecer. Então ele pode cair em situações que ele se machuque e o corpo possa ficar marcado, né, dessas crises. Vamos ver algumas delas. A crise de ausência, ela é caracterizada por um início súbito, com interrupção da atividade, um olhar parado, a perda do contato com o ambiente. Nessa situação, o sujeito pode ficar assim alguns segundos até alguns minutos e há um desligamento total. Ele não chega a cair, mas é como se ele perdesse totalmente a relação com o contexto.
Em uma próxima, nós teríamos o que a gente chama de crise mioclônica. Ela apresenta contrações súbitas, breves, semelhantes a um choque, podendo ser generalizada ou localizada. Uma característica das crises mioclônicas é que elas acontecem durante o sono do sujeito ou logo em seguida que ele acorda. Ainda nós teríamos as crises que a gente chama de clônicas, com presença de abalos repetitivos, sem a presença de uma fase de contração muscular entre os abalos. Então, ao mesmo tempo que o sujeito tem como se fosse uma tremedeira, isso é frequente, ele treme durante alguns segundos seguidos, sem que o corpo como um todo fique alterado, mas há uma trepidação do seu corpo. As tônicas, nós temos como característica principal a presença da contração muscular intensa, sustentada, geralmente com desvio lateral dos olhos e da cabeça. Então essa é uma crise bastante marcante, porque há uma rigidez do tônus muscular frequente, fácil de ser observada, onde a criança geralmente não controla nem o músculo ocular, né? Então os olhos acabam ficando contraídos para o canto ou para cima, que é fácil de ser observada. E por último, as crises tônico-clônicas são crises iniciadas por uma perda súbita da consciência, sem sinais premonitórios, concomitante a movimentos convulsivos clônicos, alternando-se com períodos de contração tônica. Como nós podemos ver, essas são as crises que antigamente a gente chamava de grande mal, porque afetam todo o corpo e como se unisse as duas anteriores que a gente viu. As tônicos, que são as tremedeiras, com a clônica, que seria a tensão propriamente do músculo. Então, por essa rigidez, o sujeito perde o controle total do corpo, às vezes se machucando com a sua queda. Nessa hora, a gente percebe que há uma contração de saliva, da língua, impedindo que a saliva entre, então o sujeito acaba babando porque não consegue engolir a saliva. Então, uma crise bem caracterizada e, na verdade, é que mais apavora o contexto escolar. E o que a gente precisa ver é que o tempo dessa crise varia muito de uma criança para outra e a situação como ela ocorre. Então, como não é do controle, na hora que ela acontece, nós precisaríamos estar organizando o contexto para lidar com ela e, ao mesmo tempo, em seguida, dar um amparo necessário, tanto para a criança ou para o adolescente que está tendo a crise, como para os demais. Por isso, o contexto escolar tem que se organizar, o professor precisa conhecer sobre as diferentes crises para poder estar não só atendendo a criança, como lidando com o seu próprio preconceito em relação à situação da crise. Lembramos ainda que uma criança que está tendo uma crise convulsiva, cognitivamente, 60% delas tem um desenvolvimento normal. Então, cada vez mais a gente precisaria estar preparado para entender isso e não colocar isso como um empecilho nos processos de aprendizagem. O diagnóstico diferencial é muito importante para o professor. Nós precisaríamos conhecer as outras possíveis causas da criança estar manifestando um comportamento muito semelhante a uma crise convulsiva e realmente não estar tendo uma crise convulsiva. Como nós vimos que existem vários tipos de crise, é importante a gente diferenciar uma alteração emocional de realmente um quadro convulsivo, com um distúrbio neurológico associado. Mas para isso nós teríamos que conhecer possíveis situações que estariam associadas a isso. A primeira delas seria a síncope. A síncope são alterações que geralmente acontecem na fase da adolescência, entre 10 e 16 anos, da pré-adolescência à adolescência, onde o adolescente manifesta comportamentos físicos muito significativos que interferem no contexto e nas atividades que ele está realizando e que não são crises convulsivas e nem nada a ver com isso. Então eles têm momentos onde eles têm tonturas, onde falta o ar, ou que ele acha que a vista embaça. São características comuns na adolescência, que a gente chama de síncope, mas que não caracterizariam exatamente uma crise convulsiva. Geralmente elas estão associadas a situações em que ele está com um certo desconforto, ou emocional ou físico. A gente pode notar assim,
que, por exemplo, numa missa demorada, eles começam a ter um leve mal-estar e acabam tendo que sair dali. Véspera da prova, tem dores de barriga, ânsia de vômito, às vezes até minutos antes de fazer a prova, se sentem mal, não conseguindo fazer a prova. Isso não são coisas que a gente possa dizer que seja um fingimento, mas são alterações emocionais momentâneas que o sujeito tem e que ele não consegue controlar, mas não caracterizada como um distúrbio neurológico. Na verdade, elas têm um fundo emocional para isso estar acontecendo. Até é normal a gente notar a queda dos batimentos cardíacos. Então, se a gente puder levar esse adolescente a um médico na hora que ele está tendo esse comportamento, a gente vai notar que realmente, fisicamente, há uma descarga de energia. Então, esse descontrole é momentâneo e passa com a idade. Ele é bem característico da fase da adolescência. Outra característica que a gente teria que estar observando, já em crianças menores, são as crises de perda de fôlego. Presentes desde a primeira infância, essas crises de perda de fôlego são bastante comuns. E se nós lembrarmos, às vezes as crianças na própria família apresentam ou apresentaram esse comportamento. Então, de repente, diante de um susto ou de um não, que a mãe diga mais duro, a criança se desequilibra e começa a chorar. E durante esse choro, ela esvazia totalmente os pulmões e não recarrega, como se travasse. Então, ela acaba perdendo totalmente o fôlego e apresentando uma característica roxeada dos lábios. E por um instante é como se ela esmurecesse, perdesse a consciência. Aí é muito característico que todas as pessoas que fiquem em volta se apavorem. Então isso é possível acontecer tanto em casa com os pais como na escola. Então a criança que está acostumada que os pais fazem exatamente tudo o que ela quer, quando ela chega na escola e a professora diz não, ela usa esse choro desesperado e essa perda de fôlego como um mecanismo de manipulação do contexto. Aos poucos, com a idade e a criança podendo elaborar melhor as suas perdas e até os seus momentos de ansiedade, como susto ou medo, ela acaba controlando esse comportamento e ele some naturalmente. Então, mais uma vez, uma crise de perda de fôlego não caracteriza uma epilepsia. A outra característica seriam os distúrbios do sono. Nós falamos que existem alguns tipos de crises convulsivas que acontecem durante o período que a pessoa está dormindo. Então, o que a gente tem que ver é que existe um leque enorme de alterações do sono que não são crises epiléticas, que podem estar associados a fases diferentes da vida da criança, por exemplo, como o terror noturno, então que a criança ainda imagina monstros, então ela tem um sono alterado, se bate bastante. Além de tudo, mesmo na etapa do sono, que a gente teria dois blocos, o que a gente chama de REM e não REM, que possuem várias alterações bastante significativas na hora do repouso do sujeito e que não estão associadas a um distúrbio neurológico. Então, mesmo que a criança levante durante o sono ou fale muito, isso pode não caracterizar uma crise epilética. Então, nós precisaríamos sempre estar fazendo um acompanhamento com médicos para poder fazer a diferença entre realmente se há um distúrbio de sono que precisaria ser tratado, se há uma fase normal do desenvolvimento da criança ou se realmente ali nós temos uma crise epilética e precisaríamos estar associando a medicação. Por último, nós gostaríamos de colocar para vocês a histeria. Então, a histeria ela é bastante frequente de estar acontecendo e ela tem como característica principal uma alteração psicológica onde o sujeito é capaz de manipular o meio através de sintomas físicos, mas que não tem uma causa neurológica e somente manifestada através da emoção. Então, inconscientemente, ele acaba tendo determinados comportamentos. Vejam, ela é bastante frequente em pessoas que já têm a epilepsia, que já tiveram várias crises e que agora a medicação resolveu o caso. A criança não tem mais aquilo. Só que a criança estava tão acostumada que ela tinha crise convulsiva, por exemplo, na escola ou em casa, e todo esse contexto ficava voltado a ela recebia o dobro da atenção da professora, dos colegas, que a ausência da crise pode ser para ela uma coisa muito difícil de ser suportada, ou seja, dela estar em uma situação normal, onde ela já não chame tanta atenção.
Então, nesse caso, que a gente chamaria das pseudocrises, elas são muito semelhantes à de uma crise normal. A grande diferença é que na hora de uma crise normal, verdadeira, o sujeito, por exemplo, cai em situações totalmente inusitadas e se machuca. Então ele pode cair perto de uma mesa e bater a cabeça, ele pode cair em uma calçada e se machucar. E já dentro de um quadro histérico, essa crise vai acontecer em uma situação, por exemplo, que muita gente possa estar vendo. Dificilmente ele vai cair em um lugar que ele se machuque, ou que realmente a gente diga, olha, ele está completamente fora, e depois se fale sobre aquele assunto e ele não lembre do que aconteceu. Então existem pequenas dicas que a pessoa, o adolescente ou a criança pode estar dando para que a gente faça esse diagnóstico diferencial. É muito importante que a medicação esteja bem adequada, para a gente não estar generalizando e dizendo, essa criança ou esse adolescente não está tendo a crise. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental, a observação do professor, estar perto, olhar como essa crise está acontecendo, perceber a reação do sujeito depois é muito importante. Dentro de um quadro histérico, também não há consciência do sujeito. Então ele não faz conscientemente para provocar o meio, mas faz por uma necessidade emocional de reagir àquilo. Nesses casos, o acompanhamento psicológico é muito importante. Encaminhar a criança para terapia, em alguns casos até a família, e a escola também receber algum tipo de orientação. Às vezes, esse sujeito ele está tão menosprezado pelo grupo, ou se sente tão inferiorizado por ter um diagnóstico de epilepsia, que realmente ele precisa ter crises para que realmente ele possa sobreviver àquele contexto. O que podemos fazer para ajudar? Como vimos, não é nada simples entender e fazer um diagnóstico mais apurado sobre a epilepsia e as crises convulsivas que podem estar acontecendo na escola. Além de que o fato delas estarem acontecendo, elas geram uma certa turbulência, não só entre os alunos, mas como entre os professores. Então nós temos a situação de medo, angústias e às vezes até porque o aluno que teve a crise acaba com algum tipo de lesão, isso comove muito o contexto escolar. Quanto mais os profissionais conhecerem isso e quanto mais puderem estar orientando os demais, melhor. Por isso, nós precisaríamos agora conhecer alguns detalhes simples que podem ajudar muito na hora. Nós vamos utilizar esse folheto para que a gente possa estar seguindo algumas regras básicas do que a gente deve e do que a gente não poderia estar fazendo. Então aqui nós podemos observar que o item número 1 diz que nós temos que ficar calmo. Veja, a pessoa que está tendo a crise é que está na vez, não dá para o professor ou para os demais terem a crise junto. Então o professor precisa saber que nessa hora é ele quem vai dar o comando. Acalmar os outros, tirar as pessoas de volta e deixar que o sujeito possa ter um espaço mais tranquilo durante a situação da crise. Em segundo lugar, a sugestão seria que a gente abrisse um espaço específico. Então, afastar as mesas e as cadeiras que possam estar por perto. Então, veja, esse sujeito que está tendo a crise, ele vai se debater por algum tempo. E se a gente tem ali um espaço muito pequeno, ele pode se machucar muito mais com mais frequência se o ambiente estiver muito arriscado para ele. Então, a gente pode estar afrouxando roupas, se for um adolescente que carregue aquelas pulseiras e braceletes, ou até um broche, alguma coisa que possa realmente se arranhar ou se cortar, a gente precisa imediatamente estar tirando isso para que o sujeito possa ter as contrações involuntárias que ele está tendo, sem esse comprometimento dos objetos do seu vestuário. Ainda, uma segunda ajuda interessante que esse folheto mostra é que a gente, se possível, acomodar a cabeça. Então, como muitas vezes o sujeito bate para os lados, ele acaba machucando. Então, se a gente puder segurar a cabeça virada para o lado, embaixo de um casaco ou de uma almofada, isso evita que o rosto, que seria a parte mais exposta, fique depois muito machucado.
Também uma coisa legal da gente entender é que o sujeito não enrola a língua como antigamente a gente pensava. Nós vimos que dentro dessa crise de grande mal há uma contração muito grande dos músculos. E a língua, por ser um músculo, ela acaba contraída. Se o sujeito está com o rosto virado para cima, o que acontece? Essa língua se retrai, tampando a respiração e impedindo que entre a saliva e que o ar saia. Então é comum nós ouvirmos um barulho do ar saindo meio rouco. E a gente não precisa se assustar e ainda precisa dizer para os outros que isso é normal, que é o ar que está passando muito apertado. E na hora que esse ar passa, ele passa com certa pressão, porque o espaço que nós temos para ele passar é pequeno porque a língua impede que o fluxo do ar saia com mais facilidade. Então ele sai e se encontra com a saliva que está ali acumulada porque não pode ser engolida. O que acontece? Esse ar se mistura com a saliva, fazendo com que ela fique com pequenas bolhas. Então essa saliva que a gente vê meio espumosa, né, que antigamente a gente pensava que pega, ela não tem contaminação nenhuma, é só uma saliva areada, se a gente pudesse assim dizer, né, recheada com o ar que saiu com muita pressão pela garganta. Certo? Então, enxugar essa saliva é uma coisa muito importante, até porque as outras pessoas que estão em volta podem ficar mais assustadas. E, consequentemente, estar orientando todo mundo sobre que essa saliva não tem perigo, nem nada. Em seguida da crise, o sujeito geralmente tem um sono muito forte, que às vezes pode demorar desde 10 a 15 minutos até algumas horas. Isso varia muito de uma criança ou do indivíduo para o outro, em função do tempo e da intensidade da descarga que o cérebro recebeu. Então, nesse momento, essa pessoa tem que ficar num ambiente calmo, não adianta a gente tentar acordar, porque isso realmente prejudica. O que o folheto também mostra é coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, tentar levantar o sujeito nessa hora. Como ele não está conseguindo engolir a saliva, como ele não tem controle motor do corpo, se a gente levanta, ele pode ter uma apneia, ou uma anóxia, uma hipóxia, causando uma lesão cerebral em função da falta de oxigenação. Então a posição mesmo é deitado. Além disso, não se deve colocar nada na boca dele para tentar segurar a língua. Mesmo que ele esteja mordendo a sua própria língua, a gente não deve interferir. Infelizmente, se essa hora acontecer isso, depois a gente vai tentar solucionar com algum tipo de recurso médico. Mas na hora que a crise está acontecendo, a força muscular é muito intensa. E se a gente for tentar salvar a língua, a gente pode quebrar algum dente ou a gente mesmo acabar sendo mordido pela criança ou pelo adolescente que está tendo a crise. Então, nada de colocar coisas na boca da criança. Nem dá nada para ele beber, mesmo depois que acabou a crise, que ele estiver meio sonolento e você pensa, então ele não está dormindo, ele está com sede. Não, a gente não deve dar nada por um bom tempo, a não ser que ele peça que está com sede, quer tomar água ou alguma coisa assim. Todas essas características são bastante significativas. Às vezes ainda acontece, como há uma tensão muscular muito grande, quando nesse momento de relaxamento, que ele ainda está sonolento, de a pessoa soltar os esfíncteres e urinar na roupa, porque há uma contração grande e quando ela relaxa, ela perde o controle. Ainda nesse momento, o sujeito não tem consciência do que está acontecendo, certo? As situações do contexto escolar podem e devem ser controladas. Quanto mais o professor estiver consciente e também esclarecer os demais alunos, melhor vai ser a reação em relação ao momento da crise. Uma coisa importante seria a gente entender que existem aspectos emocionais que também estão relacionados a isso, a consciência que o sujeito tem de que teve a crise. Então, nesses casos, a gente também pode notar que há um momento de certa angústia, né, e um medo que isso possa, de alguma forma, estar aparecendo. Então, o sujeito acaba tendo que conviver com essa situação. Por isso, nós temos sugestões para pessoas que têm epilepsia. Essas sugestões, elas envolvem tanto a organização do contexto escolar, como o do trabalho ou o da casa da pessoa, né, onde a pessoa está. Na escola, a gente precisaria ter
e levantar os espaços que poderiam ser potenciais riscos para essa criança. Então, se ela tivesse uma crise de repente, poderia ser muito prejudicial para ela. E o que a gente poderia estar modificando ali? Coisas simples, né, como cobrir cantos de carteiras ou escolher um melhor espaço que ela possa ficar, onde o chão seja liso, que também isso ajuda bastante. Em casa, desde pedir que ele não tranque a porta do banheiro quando entra, porque se tiver uma crise num lugar fechado, fica mais difícil da gente entrar. Então, ter esses cuidados de orientar para não trancar a porta do banheiro, nem do quarto, né? Cuidar com quinas de mesas ou de móveis dentro do quarto, ou às vezes que é o lugar que mais tempo o adolescente ou a criança fica brincando ou estudando, para que quando ele caia, ele não tenha risco de estar se batendo. E, além de tudo, ter sempre por perto o telefone do médico, porque a crise normalmente dura entre 2 a no máximo 5 minutos. Se ela passa de 5 minutos, a gente precisaria estar recorrendo ao auxílio médico. Por isso, ter o contato médico é muito importante. Para essa aula, a leitura sugerida é Epilepsia, Infância e Adolescência, de Maria Luísa Manresa, Rosi Grossman e Rosa Maria Valério. O livro traz uma série de informações úteis de médicos sobre os principais sintomas e causas da epilepsia.